meus amores! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre 5 coisas que Deus, olha, faz assim pra nós quando a gente faz. Vamos lá? Roda a vinheta! Então, bom, vou começar por gratidão. Gratidão é algo que Deus, quando Ele olha pra gente e vê a gente sendo grato em todas as situações, Ele faz assim. Por quê? Porque uma coisa que não agrada a Deus é a murmuração. E ao contrário da murmuração é a gratidão. Já experimentou ser grato mesmo naqueles dias ruins, aqueles dias que a gente não quer ser grato, que o nosso coração está vazio? Experimentou colocar um louvor e louvar e falar: Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não esteja gostando dessa situação, eu te agradeço pelo hoje, eu te agradeço. Aí você começa a citar as coisas que você tem. Você deve ter muitas coisas que você gosta. Você tem uma casa pra morar, você provavelmente tem... Se você tá assistindo esse vídeo, você tem um lugar pra assistir esse vídeo, um celular, um computador, você tem uma cama pra dormir, tem muitos motivos pra ser grato. Experimenta fazer isso, é batata, é algo que Deus fica maravilhado conosco quando a gente faz, é a gratidão. E assim, e ele muda assim, ó, eu já experimentei fazer isso, ele muda assim, ó, algumas coisas da nossa vida dentro de nós. Já teve dias que eu tava muito mal, que eu vi uma situação assim, que normalmente eu agiria como? Eu ia falar: ai, de novo essa situação, de novo tô passando por isso, ai, que saco, eu não aguento mais. Normalmente eu fazia assim, eu fazia dessa maneira. Mas aí, o Espírito Santo veio falando no meu coração que eu poderia fazer diferente, que eu deveria fazer diferente, né? E aí eu comecei a louvar a Deus, sabe? Colocar um louvor. Nos dias que eu vinha murmurando, nos dias ruins, eu murmurava. Então, ao invés de murmurar, eu colocava um louvor. Comecei a colocar um louvor. Comecei a agradecer pelas coisas básicas que a gente entende como básica, porque assim, a nossa saúde, tem coisas na nossa vida que, assim, são bênçãos de Deus, mas quando a gente tá com um problema, parece que parece que aquilo que a gente pede pra Deus, quando não acontece, parece que a gente não tem mais nada. Já percebeu isso? Parece que todas as outras coisas desaparecem, parece que a gente só depende daquilo que a gente tá pedindo pra viver bem. Se não tiver aquilo, acabou o mundo, né? São os dramas da vida, mas faz parte. Bom, já falei sobre gratidão. Agora, a segunda parte que eu vou falar agora é sobre honra. Bom, quando a gente fala sobre honra, a primeira coisa que vem já é honrar pai e mãe, como diz lá em Deuteronômio, né? Mas não é só isso, é claro que é fundamental, né? Desde a nossa criação, nós fomos ensinados a obedecer pai e mãe, honrar. E honrar pai e mãe, como que é? Há uma palavra sobre isso. E quando a gente não segue esse princípio de Deus, que é a honra do pai, a honra das pessoas superiores a nós, né? Um chefe no trabalho, o pastor da igreja, um pai, por exemplo, chega pra você e discorda do que você tá pensando, de algo que você quer fazer, né? Automaticamente a nossa defesa é rebater. Mas existe uma palavra ali, a palavra que nós devemos honrar. E a honra, ela precede a obediência, a honra precede o respeito. Falando em honra, tem respeito. Então, quando a gente honra, a gente respeita. Porque se você está contra uma atitude do seu pai, da sua mãe, ou de um superior seu, do seu chefe, a primeira coisa que devemos fazer é olhar as palavras, medir as palavras para falar com aquela pessoa, porque aí existe uma palavra, existe algo de Deus sobre aquela pessoa na nossa vida. Então nós devemos exalar o respeito por aqueles que são superiores a nós, né? Porque isso agrada o coração de Deus. Então, quando a gente discorda de algo com o pai, com a mãe, a gente já não devemos, a gente já tem que ali vestir a camisa de cristão
e não jogar palavras como se a gente estivesse falando ou com um amigo. A gente tem que medir muitas palavras, porque principalmente as pessoas mais velhas, elas têm uma cabeça diferente. Então, algumas coisas podem ser interpretadas mal. Pai, mãe, a gente não corrige também. A gente chega a dar um conselho, mas um conselho de que maneira? Olha, mãe, a senhora não acha que isso daqui poderia ser assim? Se ela aceitar, joinha. Se não aceitar, acabou ali. A gente não fica falando, mas a senhora tem que fazer isso. Nossa, não tá enxergando isso, não? Meu Deus, que velha. Não. Não faça isso. Porque existe uma palavra sobre a vida dos nossos pais e a Bíblia, ela não mente. Se a gente obedecer pai e mãe, os nossos dias vão ser alongados. E não somente dias de anos, né? Mais 50, 70 anos que a gente vai viver. Mas dias bons, dias na presença de Deus, dias em paz. É isso que a Bíblia nos promete, né? E se a gente for fiel, com certeza Deus será fiel para nós também. E outra coisa que eu quero dizer é sobre humildade. Isso é bem difícil, principalmente para mim, porque normalmente eu não reparo muito, sabe, quando eu não tô sendo humilde. Mas nas simples coisas de quando entra a soberba, entra o orgulho, a humildade já não tá presente. Então, algo que agrada muito a Deus é a humildade, quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente se coloca na verdade, né? A gente abre o nosso coração e não se sente superior ao outro. A gente coloca o outro no mesmo patamar que nós. Então, eu entendo humildade dessa maneira. Então, por exemplo, a gente tá numa rodinha de conversa com amigos, de repente o amigo começa a falar: ai, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, queria tanto, eu vou falar de mim, eu queria tanto uma viagem, eu queria, nossa, ir pra tal lugar, ia ser tão legal, mas, nossa, não tá dando agora não dá. Aí, de repente, chega aquele amigo seu: ah, mas olha, semana que vem eu vou, porque, olha, eu preciso ir, porque, eu amo viajar, nossa, eu não posso ficar uma semana sem viajar. Aí você, né, nossa, tá, né? Se você pode, tudo bem. Mas a humildade também, eu acredito que ela vem com um pacote, né? A empatia. Porque quando a gente é humilde, a gente consegue se colocar no lugar do outro e medir as palavras pra falar ali com a pessoa, pra sentir, né? O que eu posso e o que eu não posso falar naquele momento. Se é algo que vai edificar a vida da pessoa, fale. Se não é, se cale. Porque assim, não que as pessoas que estão à sua volta, elas sejam todas magoadas, que você não pode expressar a sua alegria, mas tem momentos certos pra fazer isso, né? Se a pessoa ali, ela tá precisando de uma palavra de conforto, se a pessoa, ela tá abrindo o coração dela por algo que ela não pode no momento, se você jogar a sua alegria ou a sua condição superior a dela, automaticamente aquela pessoa vai falar: nossa, fulano pode, eu não. Já vai colocar dentro da pessoa sentimentos não legais, né? Então, se você pode em 5 segundos mudar a vida de alguém, por que não mudar? Às vezes até com a boca fechada a gente consegue mudar a vida de alguém, né? Porque quando a gente não sabe o que falar, melhor ficar quieto do que, né, falar o que não deve. E generosidade é o quarto tema, generosidade. Generosidade é algo também que eu luto todos os dias para ser, porque abri meu coração, eu não sou muito generosa, ou talvez eu não era tanto, eu acho que eu ainda não sou, mas enfim, generosidade é algo necessário, porque Jesus é a prova viva de generosidade. Jesus veio e ele não olhou a quem prestar socorro, ele não olhou a quem, ele veio para quebrar todos os paradigmas. Jesus veio para dizer: olha, ajuda. E ajuda, quando a gente ajuda, ele tava lá, a mulher tava no poço, precisava de uma ajuda, ela só falou: Senhor, eu tenho isso de dificuldade. Aí ela: se tu beberes da água, né, se tu beberes da água, nunca mais terá sede.
Então, assim, Jesus estava sempre colocando, tirando de dentro dele, colocando, tirando o Espírito Santo. E quem passou pela vida dele conseguiu extrair um pouco da maravilha de Deus, né? E eu acredito assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, onde nós estivermos, nós também podemos fazer isso. Não só com palavras. Às vezes, um exemplo da minha vida, algo que é difícil pra mim, o que eu tento fazer? Presentear as pessoas. Dá um presente, por mais barato que seja, sabe? Às vezes você não tem condição de fazer muito, mas às vezes um cartãozinho de feliz aniversário que você der pra alguém, não sei, uma lembrancinha, qualquer coisa assim. E também, todas as pessoas, algo que eu levo no meu coração, que eu pratico na minha vida, todas as pessoas que chegam até mim, que precisam de ajuda, eu tento ajudar, porque assim, nós somos cristãos, então nosso dever é ajudar e ser generoso, generoso em todos os sentidos, né? Quando alguém precisa de um mantimento, quando estão fazendo uma vaquinha na empresa, estão fazendo uma vaquinha entre amigos, na família, para fazer algo, se você não sabe ser muito generoso, faz isso, faz como eu. Eu penso assim, às vezes eu não consigo ser generosa espontaneamente. Então, tudo que vem até mim, eu falo, é a oportunidade de eu ser generosa. Então eu tento fazer, sabe? Claro que nas minhas condições. Não é todo mundo que chega várias... igual quando você tá assistindo um vídeo, aparece, faça doação, não sei o quê. Claro que tem vezes que não dá pra fazer porque são muitos, né? Mas a gente tem que tentar fazer o máximo que a gente conseguir, porque essa é a vontade de Deus e isso agrada o coração de Deus. Bom, outro ponto que eu ia falar é sobre fidelidade. Fidelidade é algo que eu pesquisei na Bíblia e quando se trata de fidelidade nossa para com Deus, é muito difícil de achar. Porque normalmente quem é fiel para nós é Deus e não a gente a Ele, né? É difícil, mas é algo que agrada a Deus. Eu encontrei lá em 1 Coríntios também falando sobre isso, né? Um exemplo de fidelidade que agrada o coração de Deus é quando a gente começa a fazer um propósito. Eu vou fazer tantos dias de oração e vou orar à meia-noite. Aí você pega aquilo ali e faz do começo ao fim. Você fala pra Deus, Senhor, eu nunca mais vou sair por aí falando palavrão. Aí você começa a não falar palavrão, você se policia. E toda vez que você errar, né, vai lá e fala, Senhor, me perdoe, e começa de novo. Mas não esquecer, sabe? Não deixar de fazer, porque é algo que agrada a Deus. A gente começa algo e terminar, né? Algo que a gente colocou nas mãos dele e prometeu a ele, né? Quantas promessas a gente faz? Senhor, eu quero te servir, Senhor, eis-me aqui. Aí, às vezes, Deus abre portas, né? E pra gente ser mais fiel a ele, servir a ele, e a gente fala não, né? Às vezes a fidelidade são em atos simples. A gente consegue ser fiel a Deus também quando a gente promete coisas às outras pessoas, consegue ser fiel a Deus nas nossas rotinas do dia a dia, fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus. Fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus, sendo uma boa pessoa, né? Não mentindo, não roubando, os 10 mandamentos que a gente já conhece. Mas não é isso que eu vim trazer hoje, eu vim trazer somente essas 5 diquinhas e eu espero que isso agregue na sua vida e que Deus faça assim pra você em todas as suas atitudes, beleza? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.